do material. Bom, eu acho que eu vou começar, né, até em homenagem a todos que já estão aqui presentes, também já são 7h03, daqui a pouco todo mundo vai entrando. Eu vou só me apresentar para quem ainda provavelmente não tenha assistido nenhuma aula comigo. Então, meu nome é Viviane, eu fiz um mestrado agora, concluí um mestrado agora na USP, sobre esse tema que a gente vai falar agora, de plataformas, né, do trabalho em plataformas digitais. É um curso hoje e amanhã, então é um curso de 1 hora em cada aula, então não é um curso muito extenso, a gente não vai adentrar em muitas questões polêmicas que a gente está verificando hoje em dia. A minha dissertação de mestrado, para quem se interessar, está disponível no site da USP, eu acho que não na íntegra, porque ela virou um livro, então a gente não disponibiliza na íntegra, mas quem tiver interesse sobre o tema, tem alguma coisa lá também, quem gostar, quem quiser se aprofundar. Mas essas 2 aulas a gente vai tentar ver com vocês as questões mais importantes, né? Eu acho que antes da gente falar sobre a situação atual desses profissionais, como o Poder Judiciário vem decidindo ou não, eu acho que a gente tem que trazer um pouquinho o que é essa economia compartilhada, qual foi a origem dela, quais os problemas que esses profissionais vêm enfrentando, e aí sim a gente tentar chegar nessas dificuldades que o direito do trabalho apresenta para poder regulamentar esses profissionais, e no final a gente conseguir ver qual é a atual situação desses profissionais. A gente sabe que o direito do trabalho está enfrentando uma grande dificuldade com relação a essa regulamentação, e aí a gente fica ainda sem saber quais os caminhos que esse tema vai tomar no Poder Judiciário. No âmbito do Poder Legislativo, talvez a gente já tenha novidades ainda para o final desse ano. Eu trago para vocês essas informações na próxima aula, mas eu acho que a gente não consegue falar, né, da situação atual sem trazer um pouquinho esse contexto do trabalho em plataformas e também trazer quais as dificuldades para o direito do trabalho para regulamentar o trabalho desses profissionais. Eu acho que todo mundo viu a importância desses profissionais por conta da Covid. Então, não que eles não já não prestassem serviço, já não fossem muito importantes, mas eu acho que com a pandemia a gente começou a sentir a necessidade e a importância do trabalho prestado por meio das plataformas digitais. Quando a gente falar aqui do trabalho em plataforma digital, a gente não está falando de um trabalho prestado diretamente entre as partes. Na verdade, a gente não está falando entre o trabalho prestado pelo trabalhador e o empregador diretamente. Então, na nossa aula, né, no nosso curso, a gente vai estar tratando do trabalho intermediado pela plataforma digital. Ou seja, tem uma intermediação da plataforma que liga as 2 pontas. A gente não está falando de teletrabalho, de home office, dessas situações, tá? Então, é só para a gente deixar claro que o trabalho em plataforma que a gente vai mencionar aqui é o trabalho intermediado pela plataforma digital. Então, vou passar os slides para vocês, depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse. E só para vocês, então, a gente ficar na mesma página, a aula de hoje é mais para que a gente entenda o que é essa economia, né? Que é uma chamada de economia compartilhada. E aí, na aula seguinte, que eu espero que vocês gostem e voltem para a gente debater, a gente vai falar um pouquinho da atual situação, porque está uma polêmica super grande com relação, inclusive, à competência da Justiça do Trabalho ou não no julgamento dessa matéria. Então, eu acho que é uma aula bem interessante, está totalmente sem definição o tema, mas eu acho que a gente vai trazer aí, pelo menos, a polêmica bem atual por conta de uma decisão recente do STF, que foi uma medida até de um escritório aqui de São Paulo, que eu conheço o sócio que entrou com a medida, então acabou trazendo algumas informações de antemão, antes da notícia aí ser veiculada pela mídia e pelo STF mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês o PowerPoint. Por favor, se alguém puder
me dizer se se a tela está compartilhada direitinho, eu super agradeço. E então eu vou tentar compartilhar a minha tela com vocês. Eu sempre com as minhas dificuldades tecnológicas para mostrar, para compartilhar a minha tela. Deixa eu ver se... Por acaso, vocês estão vendo? Sim, professora. Boa noite. Boa noite. Super obrigada para quem respondeu. Obrigada. Bom, então, o tema do nosso curso, o tema da aula de hoje vai ser com relação ao futuro do trabalho em plataformas digitais e o direito do trabalho, né? Então, a gente vai tentar aqui responder a uma questão que eu acho que é a questão do momento com relação a esse tema, né? Como é que a gente organiza essa atividade econômica que é intermediada hoje em dia pelas plataformas digitais? Como é que a gente faz para saber... Oi? Desculpe a interrupção, mas nós estamos vendo aqui uma tela do Google Meet. Não sei se está para todo mundo isso. É essa a tela mesmo que a colega gostaria de apresentar? Não, era o PowerPoint. Eu não sei se alguém consegue me ajudar. O pessoal do suporte da ESA está aí ainda? Não, mais. Não é essa, não. Veja se você tem a opção de escolher a tela que você gostaria de apresentar. Às vezes, ele dá a opção de você especificar a aba. Então, o pior é que nessas especificações não tem nenhuma que apareça o PowerPoint. Espera aí, deixa eu ver se eu... Não. Agora eu queria o pessoal do suporte da ESA, mas agora acho que eles já foram. Espera, deixa eu ver. Porque, ó, agora eu vou compartilhar, vai aparecer um julgado, não é isso? Isso. Agora está aparecendo o meu e-mail, é isso? Agora não aparece mais nada. Mas assim que a colega clica em apresentar, você tem a opção guia do Chrome, janela ou tela cheia. Então se você estiver apresentando talvez um PowerPoint, talvez faça sentido você você ir para a opção janela. Aí você escolhe. Tá bom. Janela. Tem tela cheia também, é isso ou não? Isso, mas eu acho que pela janela você consegue escolher o aplicativo de apresentação. Eu acho que dá uma agora olhada. vai, quer ver? Perfeito, agora nós estamos vendo a tua pasta curso ESA 23. Isso, mas aí, se eu clicar nele, vocês não... Não, a gente vai continuar vendo a pasta, você tem que abrir Você precisa estar com o PowerPoint já aberto antes de compartilhar, esse é o problema. Tá, então... Fecha o compartilhamento e abre de novo seguindo. Muito obrigada, gente, eu sempre tendo problemas com a tecnologia. Peraí, já vai... Agora, não. Foi? Não. Agora nós estamos vendo a tua tela, na verdade, a própria... Não é possível. Vendo a gente. Obrigada, Paulinha. Que bom, né? Eu estou tendo poucas dificuldades hoje. Faz o seguinte, fecha o compartilhamento. Tá. Abre o PowerPoint e minimiza ele, não fecha. Abre o PowerPoint e minimiza. Tá. Agora, volta no Meet, né? Clica no apresentar agora. Tá. Uma janela.
E aí você escolhe o PowerPoint. É porque tem várias janelas, tá vendo, Vi? Dá para ver o que você quer compartilhar. Tem várias opções, não tem? No meu aparece a janela, mas aí aparece vocês só. Não tenho mais nada para escolher, para compartilhar. Tem que estar aberto o PowerPoint, não minimiza, não. Faz assim. Quando você escolher uma janela, compartilhar uma janela, vai aparecer um quadro em cima, selecione a janela. E aí você escolhe a janela do PowerPoint, tem que escolher, né? Não é possível, gente. E o pior é que não é a primeira vez que eu dou aula, tá? Mas eu nunca vi disso. Não é possível. Porque se eu abro... Peraí, deixa eu tentar abrir de novo. Peraí, gente. Que negócio não vai. Se for aqui também não vai. Vocês vão ver só. Ninguém tá vendo o meu PowerPoint, não, né? Não, só a pasta do curso, Lesa. Não é possível. Cadê o suporte da ESA para me ajudar? É só colocar a janela. Começa tudo de novo, Vivi. É assim mesmo, porque a gente usa vários aplicativos e é assim mesmo. Começa tudo de novo. Começa tudo. Só para a apresentação. Para de apresentar. Aí depois entre em apresentar agora de novo. E aí, aquele moço que estava falando para você, o Ricardo. Quem estava me ajudando? Ricardo, não era o Ricardo? Vamos lá. Vai, Ricardo, passo a passo. Eu sou uma negação, né? Vocês estão... Desculpa. Não, imagina, acontece. Vamos lá. Estamos juntos aí. Aqui. Clica no quinto ícone, né, que é o apresentar. Tá. Você está com 2 monitores ou um monitor só? Não, eu desliguei o outro, estou com um só. Então, você pode ou fazer a tela inteira ou escolher uma janela. Se eu colocar em janela... Escolhe, então, uma janela. Em cima vai aparecer para você escolher qual janela. Aí você vai clicar e vai escolher a janela do PowerPoint. Mas onde que eu vou ver qual janela? Ele não mostrou uma caixinha para você selecionar a janela? Vivi, eu te mandei uma foto do meu, como é que aparece várias janelas para você Isso, ver. Aí só aparece para mim essa que eu tô com vocês, como uma janela para eu compartilhar. O seu PowerPoint já estava aberto? Já. Posso te dar uma sugestão, então? Faz a mesma coisa, clica para compartilhar lá embaixo. Eu cancelo? Cancela. Eu clico novamente? Eu cancelo. Cancela, clica novamente. Tá. Tenta compartilhar a tela inteira. Ao invés de uma janela, a tela inteira. Então, aí aparece vocês de novo. Eu só tenho essa opção. E ele está aberto. O meu PowerPoint está aberto. Você compartilhou a tela inteira e nem assim deu certo? Não. Não dá essa opção. Não mostra o meu PowerPoint. Vamos tentar compartilhar a tela inteira e aí você refaz esse processo de apresentação e o Dr. Ricardo ele te auxilia, que aí a gente vai conseguir ver as suas opções na tela. O que você acha? Tá, o que eu preciso fazer, gente? Tá, pode ser, mas eu só não sei o que eu tenho o que fazer. Apresentar agora e vai em tela cheia. Tá, peraí. Então, eu cancelo essa e faço de novo. Isso, ninguém está vendo nada agora, você não está fazendo nenhuma apresentação para a gente. Tá. E agora, se eu colocar a tela cheia, só aparece nova guia.
que vai aparecer isso aqui. E aí, Isso. ó o que vai aparecer. Clica aí para a gente ver. Se eu Não, entrar tudo bem, agora tudo bem, aqui tudo e abrir, bem. vocês Agora- conseguem ver? Agora tenta fazer Alt Tab ou clicar no PowerPoint embaixo. Então, eu cliquei no PowerPoint. Vocês conseguem ver? Não. Posso sugerir uma coisa? Desculpa, meu nome é Salvador. Oi, Salvador. Provavelmente seu PowerPoint estava direcionado para a segunda tela que está desligada. Então, para você não ficar mais tensa, manda para alguém a tua apresentação e a pessoa vai compartilhando. Eu estou vendo que teve uma moça que falou contigo que acho que Pode ela ser. deve... Pode ser. Manda. Assim você não fica tão tensa, não se preocupa com isso, não. Tá bom, Isso obrigada. também, se não tiver, toca o barco sem apresentação, a gente entende. Não, vai ser- eu vou. Muito obrigada. Eu vou mandar para a Paulinha. Paulinha, você Isso. passa Pois para mim, tá. por favor. Sim, claro. Provavelmente você não deve estar com atributos de apresentação, alguma coisa que não te deram lá no cadastramento do meeting. Eu não sei, porque os outros cursos que eu dei, eu não tive problema Mas- em compartilhar, e agora não vai de jeito Não se nenhum. preocupa, manda, se quiser mandar para mim também, manda. Muito obrigada. Eu vou mandar para a Paulinha, que eu já tenho Isso. ela aqui, aí eu acho que fica mais fácil. E eu Assim, peço mil desculpas Não, imagina, pelo acontece. tormento aqui, eu tô suando, mas não vai de Não jeito fica. nenhum. Ixi, mundo virtual, faz 3 anos que a gente está brigando com eles. Muito obrigada. Tá bom, qualquer coisa chama. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência aqui comigo. Já estão no bullying aqui com o meu nome ali. Ó. Pronto. Peraí. Deixa eu... E o pior é que o rapaz, né, do curso estava aí até agora que eu precisava dele, ele não está mais. Mas, amiga, então, você passa, por favor. Sim, claro. Peraí. Então, agora, Vivi, fecha o seu compartilhamento, para de compartilhar, porque a gente está vendo a sua tela. Ah, tá bom. Porque você estava ocupada fazendo outra coisa. Se você quiser falar com o suporte, eu posso ligar para eles ficam até às 9, tá? Ah, se você puder, é porque Eu eu acho ligo. que facilita. Se você puder pedir, pelo menos, para eles me auxiliarem, porque pra aí eu te acho que vai darem ser essa mais opção. fácil Tá. para que eu possa passar do que a Paulinha passe, se você Tá, conseguir. eu vou ligar, tá bom? Muito obrigada. Não, agora chegou aqui, agora tem A Paula agora que tá passando para vocês. Deve ser algum problema na tua máquina, porque você viu, foi facinho para ela. Mas Pode não se ser, preocupa, não. deve ser mesmo. Não se Mas preocupa. então a gente vai começar assim, com a ajuda da Paula. Obrigada, amiga. E aí, depois, se eles entrarem em contato ou conseguirem me ajudar, mas também para não perder mais o tempo de todo mundo, se for o caso, depois eu converso com eles direitinho quando acabar a aula. E aí, para a próxima aula, a gente já está com isso resolvido. Mas, amiga, então, acho que para você vai ficar um pouco mais complexo, mas você vai me acompanhando por aqui, por favor. E se for o caso, eu vou falando para você parar ou passar. Então, enfim, a gente vai falar do futuro do trabalho em plataformas digitais e os problemas enfrentados pelo direito do trabalho para a normatização desses profissionais, do trabalho desses profissionais. Pode passar, meu amor. Então, o grande problema que a gente enfrenta hoje é saber como organizar essas atividades e, principalmente, como regulamentar o trabalho desses profissionais no âmbito do direito do trabalho. Então, a gente não tem hoje uma legislação, uma normatividade com relação ao trabalho desses profissionais. A gente acaba ficando muito inseguro, tem uma insegurança jurídica muito grande, porque nem o TST firmou um posicionamento, e na próxima aula vocês vão ver o STF também. A gente ainda não tem um posicionamento firmado pelo STF com relação à regulamentação desses profissionais. Pode passar, amigo. Oi, professora.
Oi, Aqui é o Alexandre do suporte. muito obrigada, Alexandre. Será que você consegue me ajudar? Eu não estou conseguindo passar o PowerPoint para o pessoal. Eu estou contando com a ajuda de uma amiga, mas tanto para ela quanto para mim vai ficar mais fácil se eu conseguir passar. Certo. Você consegue me auxiliar? Porque todo Sim. mundo assim, foram muito bacanas e vários advogados tentaram me ajudar, mas eu não consegui. Agora eu não sei se a minha máquina está com algum problema, porque eu nunca tive problema para passar, não. Não, tudo bem, vamos ver aqui. Se for dar algum problema ou se tiver alguma demora, aí se você puder depois entrar em contato comigo, aí a minha amiga continua passando e aí só para o Não, a pessoal gente já pode também. fazer agora já para poder ver. Tá Na bom. sua tela tem um quadradinho com a setinha, lá embaixo. Uhum, Quadradinho e setinha, clica nele. uhum. A opção que tem ali para compartilhar a tela para você, tem compartilhar agora? Apareceu? Aqui está aparecendo parar de compartilhar tela. Mas é você que está Não, apresentando? não. Tá, manda parar. Tá. Clicou? Cliquei. Agora clica no quadradinho e vê se ele tem para compartilhar a tela Agora de tá. novo. Sua apresentação substituirá a de Paula. Pode Isso. compartilhar? Ah, Uhum. Ele tem tá. como compartilhar a tela inteira? Tem. Mas aí Isso. não aparece uma nova guia, que foi o que eu já mostrei para os colegas que me ajudaram, e um WhatsApp, mas a página onde está o meu Não tem opção PowerPoint a tela inteira? Não apareceu para você? apareceu tela cheia, é isso? Isso. Clica Isso. nele. Ah, Isso. Agora clica para compartilhar. Então, quando eu clico em tela cheia, aparece a seguinte informação: selecione uma guia para compartilhar. Muito estranho. Quem está compartilhando, manda parar no seu. Só para o da professora aí, só para a gente dar uma olhada, por favor. Aí, obrigado. Isso, vamos fazer de novo, tá, professora? Clica no quadradinho com a setinha. Ah, então eu vou cancelar, né? Tá. Isso. Uhum. Agora volta lá no quadradinho com a setinha, clica na tela, clica no quadradinho com a setinha, clica. Tem a opção lá, tela cheia do lado direito? Tem. Isso, clica nela. Aí aparece a gente. Isso, pode clicar. Pode Clica compartilhar? na imagem e pode compartilhar. Sim. Isso, agora abre seu PowerPoint, aí vai aparecer, tá? Tá, espera só um minutinho. Não vai embora, não, porque Não, fique em paz. tô suando, fazendo o pessoal me esperar e não conseguir passar. Agora foi? Pronto, já tá aparecendo já o seu PowerPoint pra gente aqui, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que auxiliou. Obrigada. Por nada. Pronto, então agora acho que eu continuo por aqui. Paulinha, muito obrigada, amiga. Bom, então, essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia por conta, né, dessa ausência de regulamentação, elas se dão por dois grandes motivos. Primeiro, porque essas inovações tecnológicas que a gente, né, vivencia hoje em dia, elas quebram totalmente a relação que o direito do trabalho está acostumado a lidar. Então, o direito do trabalho, ele regulamenta as atividades que vêm do trabalho prestado diretamente pelo trabalhador, que vende a sua força de trabalho, e o empregador. Com essas inovações tecnológicas, a gente vê que essas formas de prestação de serviços, elas se dão por meio de uma plataforma. E aí, essa conexão entre o direito do trabalho e os trabalhadores que acabam vendendo a força de serviço por meio dessas plataformas digitais, ele acaba ficando desatualizado diante do modelo que ele foi estruturado. Como a gente vai ver daqui a um pouco, o direito do trabalho ele foi estruturado no âmbito de relações totalmente diversas das que a gente encontra hoje. E também, por conta dessa inovação tecnológica que a gente vivencia, todas essas regulamentações que são, né, hábeis e aptas hoje a regulamentar o trabalho subordinado, elas acabam não se enquadrando perfeitamente nesse tipo de relação. E aí a gente fica nesse limbo, né? Sem uma regulamentação própria, havendo quem entenda por um lado, quem entenda por outro, como a gente já vai ver
um pouco mais para frente. Então, há quem entenda que deva ser mantida essa regulamentação, essa normatividade, essa, né, dicotomia que a gente tem hoje, e tem diversos doutrinadores e até mesmo na parte legislativa, pensando e tentando trazer uma nova legislação que se enquadre, que se encaixe perfeitamente nessa nova dinâmica que a gente vivencia. Só que por que isso acontece, né? Por que a gente tem essa falha, esse hiato, digamos assim, com relação à normatividade do direito do trabalho para esses trabalhadores? Por quê? Porque a gente verifica que o direito do trabalho acaba não conseguindo acompanhar essa evolução mercadológica, porque é indiscutível que o mercado de trabalho ele tenha sofrido diversas alterações durante esse período, né? O direito do trabalho, como a gente sabe, ele vem baseado numa relação da década de 70, né? Que era aquele modelo industrial. Então, os contratos de trabalho, que nem existiam da forma como a gente vê hoje, o modelo de trabalho e a normatização desse trabalho era feito por conta de um trabalho que era prestado de forma totalmente diversa do que a gente tem hoje em dia. Então, era um trabalho prestado de forma presencial, era em tempo integral, era por prazo indeterminado, era uma subordinação direta, pessoal, com ordens de um único empregador. Eu acho que aqui mesmo a gente consegue ter ciência, até mesmo no nosso seio familiar, né, com amigos ou pais de amigos, que antigamente o modelo de trabalho era um modelo de trabalho para durar a vida inteira. Eu garanto que, sei lá, muitos pais de vocês, avós, eles permaneciam longos prazos num empregador. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo dinâmico. A prestação de serviço por meio dessa economia compartilhada é feita de uma maneira muito segmentada e muito individualizada e muito rápida. A prestação de serviço é feita, não é para durar mais a vida inteira, como aquele, né, o modelo da época industrial. Só que o direito do trabalho e a CLT, elas vêm desse, né, baseada nesse mercado de trabalho. A gente sabe que o direito do trabalho e a nossa normatividade, a consolidação das leis do trabalho, elas acabam sendo muito paternalistas e autoritárias, por quê? Porque vindo desse modelo da época industrial, a gente tinha realmente a necessidade de proteção dos profissionais. A gente sabe como eram as condições desses trabalhadores, muitas, né, o trabalho da mulher, o trabalho das crianças. Então, assim, eu tenho total consciência de que hoje em dia não é que esses trabalhadores, não é que nós não precisemos de uma proteção, não é que o direito do trabalho vá de uma hora para outra deixar de ter um cunho protecionista, né? Mas essa visão tão paternalista e assim um cunho tão autoritário no sentido da defesa dos profissionais acaba muitas vezes não só não correspondendo à nossa realidade atual, mas também até prejudicando ou dificultando também que se adeque ao que os próprios trabalhadores desejam. A gente vai ver, acho que ainda nessa aula, que nem os próprios profissionais que prestam serviços estão satisfeitos em serem mantidos no regime seletista. Então, assim, eu trago para vocês uma pesquisa agora, recente, de maio, onde eles foram entrevistados e a gente vai ver qual a posição deles acerca desse assunto. Então, enquanto o direito do trabalho pensa ou pretende proteger esses trabalhadores da forma como a gente vem vendo, né, essa proteção diante do que foi estruturado o direito do trabalho, a gente começa a perceber que os próprios beneficiados dessa proteção toda não estão, né, satisfeitos, não querem esse tipo de proteção. Esse ano, a CLT ela completou há pouco 80 anos. Então, eu acho que é mais do que indiscutível a necessidade de que o direito se adeque aos fatos. A gente sabe que a normatividade, ela realmente vem para regulamentar os fatos sociais, né?
o direito, muitas vezes, ele não tem como, né, se antecipar a todos os problemas, a toda a evolução tecnológica lá atrás, não teria como se vislumbrar que a prestação de serviço se daria da forma como ela se dá hoje. Então, eu acho que passa a ser indiscutível que a legislação trabalhista precisa se modernizar, principalmente quando a gente fala de um trabalho que ele não é mais bilateral, ele acaba sendo intermediado pelas plataformas digitais e que é uma relação que não se via antigamente. Então, com a Revolução Industrial, a gente começa a ver diversas novas formas de prestação de serviço que fogem aquelas prestações da época, né, dos anos 70, de onde a legislação trabalhista parte, né, de onde vem essa proteção normativa. Então, hoje em dia, a gente tem teletrabalho, o regime de teletrabalho, principalmente depois da pandemia, da Covid-19, a gente tem esse trabalho por meio da plataforma digital, que é o que a gente está comentando agora. A gente tem os contratos de franquia, prestação de serviço por meio de pessoa jurídica. Então, assim, a gente tem a terceirização, que tanto se discutiu e tanto se discute. Então, são novas formas de prestação de serviço e o direito do trabalho precisa correr atrás para regulamentar. E aí, é nesse contexto, né, nessa nova realidade de outras prestações de serviço, de meios tecnológicos altamente capacitados, que a gente começa a ver o surgimento da gig economy. Então, a gig economy ela também é chamada de economia sob demanda, economia freelancer ou economia de bico. Por quê? Ela acaba sendo uma economia onde a forma de prestação de serviço, os trabalhos, eles são baseados em ocupações mais temporárias, né? São atividades freelancer ou sob demanda, como muitos chamam, e elas acabam sendo pagas separadamente, por conta daquela prestação de serviço. E não mais aquela prestação de serviço onde você vai receber lá no fim do mês, por conta do seu trabalho, subordinado, com as mesmas características dos séculos passados, das épocas anteriores. Então, hoje, o que a gente tem é um cenário muito maior, uma flexibilização muito maior do mercado de trabalho. E esse mercado, ele acaba sendo muito importante e ganhando muita relevância por conta da maior possibilidade de concorrência que a era digital ela possibilitou. Então, esses trabalhos, essas prestações de serviço que a gente verifica nessa nova economia, são prestações de serviços de formas autônomas, mais individualizadas e principalmente temporárias. A partir do momento que há a prestação de serviço, há o recebimento por aquela prestação de serviço e não aqueles contratos a prazo indeterminado que a gente sempre estava acostumado a se deparar. Então, a gente tem que, hoje em dia, a economia compartilhada ela acaba criando novos mercados de trabalho e até ampliando alguns outros que já existiam, só que elas fazem com que essas transações peer-to-peer, que a gente chama de pessoa para pessoa, elas acabam crescendo de uma maneira exponencial, sem precedentes, por conta dessa inovação tecnológica toda. E esse tipo de prestação de serviço acaba ficando cada vez mais comum e vai substituindo aquelas formas antigas de prestação de serviço e servem de uma alternativa para esses trabalhadores que muitas vezes a gente viu que na época da Covid-19, da pandemia, era o que salvava grande parte da população que perdeu, né, o seu trabalho, e também muita gente se valia dessa forma de prestação de serviço para compor a renda. A gente sabe que muita gente perdeu seus empregos, muitas empresas não conseguiram, né, se manter diante da complexidade toda que foram as consequências da pandemia da Covid-19. E aí, esse trabalho, ele ganhou uma certa notoriedade, tanto é que diversos tiveram projetos legislativos para regulamentar pelo menos o trabalho desses profissionais durante esse período, e a gente verificou que eles conseguiram algumas coisas por conta até mesmo das próprias reivindicações dos profissionais, mas eu acho que a partir desse momento é que a gente se depara
que as plataformas elas acabam fornecendo as ferramentas para juntar as pessoas, né? Para unir as duas pontas. Mas ela não traz um capital pessoal, ela não traz atrelado a ela a responsabilidade desse pessoal. Ela traz os equipamentos, as ferramentas de aplicativo, website, e aproxima as duas partes, mas ela não traz o material humano, que, né, não fica sob a responsabilidade dela em termos legislativos e regulatórios, não fica sob a responsabilidade das plataformas digitais. E aí a gente começa a verificar que essa regulamentação, né, que a gente tem atualmente, ela é insuficiente para que a gente consiga qualificar juridicamente essas relações que advêm da economia compartilhada. Essa nova estrutura de mercado, ela fez com que a gente não consiga enquadrar, né? Não existe uma regulamentação ou um marco legislativo muito claro para essas atividades. A gente vai ver na próxima aula até um projeto de lei que é muito parecido com uma legislação que a gente já tem para atendimento de empregado seletista, mas de uma forma temporária. Nem essa forma de regulamentação é muito bem-vinda ou benquista por esses trabalhadores. Então, essa dificuldade de qualificação acaba trazendo uma ausência de resposta para diversos problemas. Então, hoje, a gente não sabe quais seriam as obrigações e as responsabilidades dessas pessoas que prestam o serviço dessa forma e também das plataformas digital. Então, diversas questões, como qualificação, as questões de política urbana social, lei antitrust, privacidade, discriminação, a gente acaba não sabendo muito como lidar, porque não tem uma normatividade para nenhuma dessas situações. Então, a gente pode perceber que quando a gente fala de economia compartilhada, essa economia parece novidade. Parece que só agora surgiu essa questão e essa novidade de compartilhamento. Só que ela não é inteiramente nova. Lógico que a gente vai ver que ela é totalmente diferente do que existia antes. Mas a economia compartilhada, ela sempre existiu. Só que de uma forma diferente. E, na verdade, o que existia antes era mais próximo do compartilhamento, fazia mais sentido com a própria, né, denominação de economia compartilhada. Por quê? Porque existiam algumas formas, geralmente gratuitas, pelas quais as pessoas acabavam se ajudando. Então, as pessoas podiam dar carona, elas podiam emprestar algum material, elas podiam deixar alguém dormir nas suas próprias residências, mas era feito no âmbito de uma comunidade. Então, não tinha, assim, uma relação externa com pessoas que você sequer tinha conhecimento. Então, a relação de confiança existia, né? Precisava ter uma relação de confiança nesses laços que se formavam por conta desse compartilhamento das coisas, mas ele era mais fácil, porque esse compartilhamento se dava de uma maneira mais próxima, não como agora, que você faz uma relação, você efetiva uma transação sem sequer ter nenhum conhecimento com relação a outra ponta que você está negociando ou efetuando essa transação. Então, as tecnologias, né, o avanço tecnológico, essas práticas só foram possíveis por conta realmente desse incremento tecnológico tão diferencial que fez com que a economia compartilhada se tornasse de uma forma diferente do que era até então. Então, a gente consegue verificar que o ideal da economia compartilhada seria uma união de forças dentro de uma comunidade mais próxima para a resolução dos conflitos normais, mais específicos e próprios daquela comunidade que estava, né, em tese, estaria se ajudando. Hoje não. Hoje a gente constata que por conta, né, dessa possibilidade tão grande tecnológica e do aperfeiçoamento tão grande, as relações comerciais, elas se dão de uma maneira totalmente diferente, que ela subverte essa qualificação de compartilhamento.
hoje se visa um fim lucrativo. Então, se verifica que grandes organizações, grandes empresas, se voltaram para esse tipo de mercado e tem nele uma oportunidade de negócio, o que é diferente da ideia original de um eventual compartilhamento de fato. Então, o que a gente consegue constatar, né? Que o impacto do capitalismo no desenvolvimento dessa economia de compartilhamento, a gente verifica, por exemplo, até no eBay, que antes fazia vendas, né, na garagem de produto usado, que não teria mais nenhum tipo de utilidade para aquele vendedor. Então, acabou hoje em dia, por conta dessa influência toda do capitalismo, se tornando uma grande plataforma de venda de produtos e não mais daqueles produtos antigos, sem utilidades, que antigamente se dava nessa forma de prestação de serviço. Então, o que a gente consegue constatar? Que hoje, esse modelo de economia compartilhada, ele é diferente dos antigos, né, dos precursores. A gente vai ver ali um pouco adiante o que um doutrinador comenta a respeito disso, mas a gente consegue ver que esse modelo ele vai se distinguir por dois motivos. Primeiro, porque hoje em dia a sensação de transação dentro de uma comunidade vai muito além do que era uma comunidade há tempos atrás. Então, antigamente, uma questão de compartilhamento entre comunidade poderia se dar entre vizinhos, conhecidos, mas pessoas próximas. Hoje, com a tecnologia, se expande para uma população em geral, né? Você faz esse tipo de prestação de serviços para qualquer pessoa e essa plataforma ela acaba colocando em contato pessoas que nunca se viram, né? Sem qualquer vínculo próximo, né? Então, hoje tem até doutrinadores que chamam esse fenômeno de stranger sharing, ou seja, uma troca entre estranhos mesmo. Antigamente, a economia compartilhada no seu aspecto original, ela era realmente para compartilhar com pessoas próximas e um compartilhamento. Hoje a gente vê que não, que se visa lucro e se compartilha com terceiros totalmente desconhecidos. E também, por conta desses avanços tecnológicos que a gente consegue vislumbrar, a tecnologia ela trouxe muitos meios para que as pessoas consigam armazenar e processar os dados das pessoas. O que traz também o fato dessa indicação avaliativa das reputações faz com que as pessoas tenham um pouco mais de confiança. Então, essa possibilidade que advém, né, do avanço tecnológico, de que as pessoas tenham uma certa avaliação da reputação e de com quem elas estão lidando, faz com que as pessoas tenham mais vontade e menos receio de pertencer a esse tipo de prestação de serviço e usar esses serviços da forma como eles são apresentados modernamente e reduzem os custos, né, para o gerenciador da plataforma. Então, a tecnologia acaba impulsionando essa conexão de uma maneira muito mais tranquila entre as pessoas, né, entre os desconhecidos, e cria várias ferramentas para facilitar a interação numa escala que a gente nunca tinha visto antes, por conta de toda essa facilidade e até de uma certa segurança maior, né? A gente vê aqui a tradução, né, do substantivo peer, que, né, assim, resumindo, vai remeter a uma noção de pessoas que vão estar em igualdade de condições. Quando a gente fala uma relação peer-to-peer, significa que as pessoas estão, de uma certa forma, nas mesmas condições ou possuem características semelhantes. Então, quando a gente fala, né, que é uma economia compartilhada e a plataforma ela possibilita essa relação peer-to-peer, é de pessoas que estão nas mesmas condições. Então, a gente consegue ver que ela pressupõe uma equivalência de condição, né, entre os participantes. E ela realmente, geralmente, ela é representada através de uma rede, não tem uma estrutura centralizada, não tem uma hierarquia, não tem uma subordinação. Então, essa relação, ela quer demonstrar que realmente as pessoas estão em igualdade de condição.
Aí eu tinha comentado que a gente ia mencionar um doutrinador, que ele fala realmente dessa questão da economia compartilhada de hoje, não ser tão recente ou não ser tão moderna, né? Obviamente ela é moderna e atual por conta das condições tecnológicas, mas a gente quer dizer que ela tem já lá de trás a sua origem de uma outra forma, de uma outra maneira, porque a gente não tinha esse avanço tecnológico tão grande. Então, a gente traz aqui os dizeres de um doutrinador chamado Arun Sundarajan, de que as plataformas digitais de compra e venda de produtos peer-to-peer, como eBay, Alibaba, Mercado Livre, OLX, eles acabam sendo os precursores dessa economia compartilhada que a gente tem ultimamente. Então, esses modelos de negócio foram os modelos que possibilitaram que os indivíduos eles comprassem à distância produtos de pessoas que eles não conheciam. Então, para esse doutrinador, esses precursores seriam chamados de primos distantes da economia compartilhada que a gente tem hoje. Mas por que ele chama de primo distante? Ele dá essa denominação e chama de primo distante porque essas formas de prestação de serviço, como eram lá atrás, elas eram muito focadas no comércio. Então, o que se buscava era muito mais a compra de um produto do que um serviço. Então, assim, o comprador pagava o preço, o vendedor embalava, entregava, e assim, hoje em dia, o que muito se utiliza dessa forma de prestação de serviço é realmente para o fornecimento de serviço, e não uma negociação de produtos, né? Então, a gente vê que na economia compartilhada, a gente tem hoje, né, que os precursores dessas transações, eles não precisavam ter muita sincronia, né? Aí era muito o baixo risco, porque o contato era só para entrega de um produto. Hoje, não. Hoje, esse contato é feito para que as pessoas possam, muitas vezes, até se conectar presencialmente. Antes, não. Antes, bastava a entrega do produto e as pessoas não tinham um contato maior. A gente pode perceber que quando a gente fala de um contato maior, a gente vai estar falando de uma das espécies de crowdsourcing, porque tem algumas subdivisões e ramificações que os doutrinadores trazem, mas eu acho que fica mais fácil em falar do crowdsourcing online e do crowdsourcing offline. Por quê? Tem pessoas que falam de crowdwork e trabalho sob demanda por aplicativos, enfim, tem algumas denominações. Mas eu acho que quando a gente fala de crowdsourcing online e crowdsourcing offline, fica mais fácil de memorizar e até entender melhor. O trabalho, ele é prestado única e exclusivamente de maneira online. No outro, que é o que a gente se refere aqui, que quando a gente fala que os precursores não têm, né, tanta sincronia e não tem tanta necessidade e o contato era de mais baixo risco, a gente está se referindo ao crowdsourcing offline. Por quê? Porque uma parte da relação é feita de maneira digital e a outra não é feita presencialmente, que é o caso dos serviços que são prestados pelo Uber, pelo iFood. Então, assim, são serviços que você precisa ter contato com a pessoa no mundo real, não só no mundo digital. E aí, a gente tem como uma terceira diferenciação, feita pelo Arun Sundarajan, é que nesses modelos atuais, a proximidade espacial entre os indivíduos tem muito mais relevância para a transação do que antes. Ou seja, quando a gente fala e se refere, né, ao crowdsourcing offline, a gente, obviamente, vai utilizar o serviço daquelas pessoas que estiverem mais próximas de nós, né? Aquele profissional que estiver num raio mais próximo do local que foi chamado, é ele que vai nos atender. Então, essa proximidade da relação diz muito para esse tipo de prestação de serviço, diferentemente da situação dos precursores, porque de onde estivesse o material comprado conseguiria chegar ao seu destino final. Então,
hoje, para que a gente tenha uma noção de quando a gente fala de plataforma digital, principalmente, né, no aspecto do direito do trabalho, a gente está falando, primeiro, de um website ou de um aplicativo que vai não só permitir que os usuários se conectem e interajam, mas, principalmente, não é só que eles consigam interagir e se conectar. O mais importante é que dessa interação vá ser concluída uma transação. Ou seja, além da possibilidade das pessoas se conectarem, quando a gente fala da economia por meio, né, da plataforma digital, o que interessa ao direito do trabalho é que depois dessa conexão, depois dessa aproximação que a plataforma digital proporciona, a gente tenha uma interação que seja concluída. Ou seja, a gente tem uma prestação de serviço em troca de pagamento desse profissional. E aí, a gente consegue ver o paradoxo, né, desses trabalhos em plataforma digital. Porque se, por um lado, né, a gente tem uma grande possibilidade, uma grande potencialidade para os trabalhadores, tanto para os trabalhadores, porque muitos deles realmente, claro que precisam, querem e reivindicam normatividades, proteção, mas eles não estão muito interessados nessa proteção que o direito do trabalho oferece hoje, a gente vai ver. Mas, enquanto ele é um grande potencial para que se continue prestando serviços dessa forma, que me parece que não tem mais um retorno, a gente não tem mais como voltar estritamente ao que era o mercado de trabalho antigamente. Então, assim, enquanto ela dá uma grande possibilidade até para um desenvolvimento mercadológico muito bom, tornando o trabalho talvez mais eficiente, permitindo essa cooperação e essa globalização maior, a gente vê também que continua sendo um ponto positivo o fato de que essas plataformas de crowdsourcing desmembre várias tarefas, sejam divididas pelos trabalhadores, e esses indivíduos acabam produzindo, né, o seu trabalho, e até por conta dessa individualização prestada por cada profissional, depois, né, o trabalho final, muitas vezes, na conclusão desse trabalho, ele acaba sendo aprimorado e devolvido para o consumidor de uma forma muito melhor do que se fosse produzida toda a linha, né, toda a cadeia de necessidade daquela produção de serviço por um profissional isolado. Então, Jeff Howe, ele até menciona que o crowdsourcing utiliza os produtos de vários trabalhadores e cria algo muito maior quando soma, né, o que cada um produziu. Então, esse é um lado muito bom do trabalho por meio das plataformas digital. A gente consegue vislumbrar que realmente atende a nova forma de prestação de serviço e o anseio do mercado de trabalho. Mas, enquanto a gente tem esse lado positivo, a gente acaba vendo que algumas formas de trabalho, né, ou a maioria delas, que a gente vai conseguir verificar que, infelizmente, a maioria das formas de prestação de serviço por meio de plataforma digital acabam sendo muito prejudiciais, né, para esses trabalhadores, e é o que muitos doutrinadores brincam ou chamam de corrida a profundo do poço, né? Porque parece que as normas que se vislumbram para outras atividades e para outras formas, né, e categorias de trabalhadores, é como se para esses, além de não existir, né, não existir normatividade, é como se ainda fosse piorar a situação desses profissionais, não só pela ausência normativa, mas também pela forma nova que se prestam esses serviços. A gente consegue ver como exemplo a Amazon Mechanical Turk, que ela traz, por exemplo, diversos trabalhadores que recebem uma quantia muito pequena pela participação nas tarefas que são mais simples, e principalmente que muitas vezes eles são pagos com créditos da Amazon. Então, essa forma de prestação de serviço acaba sendo uma prestação de serviço nada valorizada, né?
E a gente sabe que prestação de serviço por meio da economia compartilhada, por meio das plataformas digital, depende muito da rapidez, né, do trabalho, da rapidez como o trabalho é prestado. Só que a gente acaba verificando, quando a gente pesquisa, principalmente as pesquisas que tem fora do país, a gente verifica que para que esses trabalhadores eles consigam receber o salário mínimo, eles têm que trabalhar muitas horas, e aí, para eles, a condição de trabalho, a carga horária é muito grande para que eles atinjam um salário mínimo mensal, né? Então, a gente sabe que essas tarefas, né, que eles são chamados até de turkers, executam, geralmente são umas tarefas um pouco mais simples, são tarefas repetitivas, e são, assim, eles acabam desempenhando tarefas não tão qualificadas. Eles acabam, né, e por conta disso, eles também não são tão bem remunerados, e aí eles acabam ficando à mercê dessa carga horária muito grande para conseguir uma quantia mínima mensal de sobrevivência. E aí também a gente sabe que as condições desses profissionais, eles não têm muitas garantias, né? A gente sabe que os consumidores acabam tendo um lado assim muito maior com relação às garantias nessa contratação, mas as condições de trabalho desses profissionais não têm a mesma equiparação. Então, a gente chega à seguinte situação, né? Acho que a partir do momento que a gente compreende como a forma, né, como é essa economia compartilhada, o que ela representa no mercado hoje, a importância que ela tem diante, principalmente, da nova estrutura mercadológica, a gente acaba verificando que para o direito do trabalho, a gente tem um grande desafio pela frente, né? Hoje, a gente tem duas figuras regulamentadas, que seria o trabalhador autônomo ou a figura do empregado. Mas será que essas duas figuras de hoje, que a gente, né, que é o que a gente fala até dessa dicotomia codicista, que é o que a gente acaba se questionando, será que elas realmente se enquadram na necessidade atual? Eu coloquei essa figura porque eu acho que realmente é uma figura que me chama a atenção no sentido, eu acho que é o que mais representa a situação que a gente vivencia hoje com relação a esses trabalhadores, porque não tem como a gente tentar enquadrar num quebra-cabeça uma peça que não encaixa, e acho que geralmente é o que a gente faz hoje em dia com relação a esses profissionais. A gente acaba tendo essa dicotomia, né, entre trabalho empregado, vínculo normativo, seletista, ou trabalho autônomo. Mas será que ainda faz sentido a gente continuar discutindo realmente o enquadramento desses profissionais numa dessas duas categorias? Será que ainda tem algum sentido diante de uma lógica totalmente diferente que advém dessas relações de trabalho que são tão específicas, são tão peculiares, são tão modernas? Será que essas duas espécies de normatividade seriam capazes de atender os anseios dos trabalhadores? A gente começa a ver que a especificidade desse trabalho, ele é uma especificidade não só com relação a uma realidade de trabalho, mas é uma especificidade social, econômica, tecnológica, política, cultural. E aí, será que né, já não passou da hora de se olhar para esse trabalho de uma forma que atenda às especificidades, que a peça se encaixe naquele quebra-cabeça, né? E aí, a gente tem que olhar o direito do trabalho. Quando a gente para pensar, se o direito do trabalho ele não acompanhar essas especificidades todas, ele não vai conseguir desempenhar o papel a contento, ele não vai conseguir desempenhar um papel normativo e uma proteção adequada a esses profissionais. A gente verifica que, pelo olhar, né, do direito do trabalho, o empregado realmente é visto como um hipossuficiente, na maioria das vezes. A gente sabe que tem, né,
a reforma trabalhista, a Lei 13.467, que trouxe a figura do hipersuficiente, mas, de toda forma, essa proteção, esse autoritarismo, esse caráter protecionista do direito do trabalho, eu não digo que deva, né, não mais existir e que a gente não deva mais ser um ramo que se preocupe com o profissional que está prestando o serviço. O problema é de que forma que vai se proteger esse trabalhador que presta serviços de uma maneira tão diferente da que era antigamente. Então, a gente começa a verificar e passa a analisar que as circunstâncias fáticas, né, do trabalho em plataforma digital, elas acabam ficando totalmente afastadas dessa situação de subordinação jurídica. É claro que ninguém está dizendo aqui que não possa, porque tem uma parte da doutrina que ainda vê com olhos um pouco maiores, né, no sentido desse poder fiscalizatório, dessa disciplina, né, de uma forma de subordinação algorítmica. No livro mesmo eu comento com relação a essa possibilidade ou não de ser tida a figura, né, da subordinação algorítmica para enquadrá-los, né, no aspecto do vínculo empregatício. E a gente sabe também que eles são hipossuficientes na relação, no sentido de realmente dependerem daquela prestação de serviço para a sua própria subsistência. A gente sabe que eles têm baixos salários, extensas jornadas de trabalho. A gente não vai, né, fechar os olhos para essa realidade, só que a gente também não pode negar as peculiaridades desse trabalho para que eles sejam realmente, talvez de uma certa forma, protegidos, sim, sem sombra de dúvida, mas que a proteção seja adequada a essa nova forma de prestação de serviços. Como a gente comentou, né, para o direito do trabalho, todo trabalhador acaba sendo hipossuficiente. É claro, tirando as exceções, né, a minoria, mas mesmo assim, ainda que se tenha um alto cargo ou se ganhe altos salários, muitas vezes o empregador também, o empregado também é tratado como hipossuficiente por conta do poderio econômico do empregador, né? Então, é uma relação que a gente acaba tendo que lidar com essa situação, mas a gente vê que parece que esse conservadorismo, né, de uma ala bem grande do direito do trabalho, acaba presumindo que qualquer serviço prestado acaba sendo de natureza subordinada, né? Então, a gente não deveria partir de uma premissa de subordinação, né? Ainda que a gente tenha como essa visão de subordinação num aspecto protetivo desses trabalhadores, essa proteção, como eu mencionei lá no comecinho da nossa aula, ela colide até com os próprios interesses dos trabalhadores. Foi feita uma pesquisa agora, em maio, no próximo slide tem a data certinha, para quem de repente se interessar, que 75%, é um número muito expressivo, gente, 75% dos motoristas e entregadores, eles rejeitam o vínculo, né? 14 só desses entrevistados disseram que preferem um vínculo empregatício da CLT. Então, esse levantamento é um levantamento do Datafolha, intitulado Futuro do Trabalho por Aplicativo. Se alguém tiver interesse, só colocar no Google, vai encontrar. Ele foi do dia 22 de maio de 2023. Eu fiz essa pesquisa para uma aula que eu dei na USP, para o pessoal de Direito Digital. Então, assim, eu me estarreci, né? Eu não tinha noção de que um percentual tão grande, né, de trabalhadores não quisesse realmente a proteção do jeito que o direito do trabalho hoje está acostumado e sabe conceder, né? Não sei se vocês têm ciência do número, eu fiz essa pesquisa em maio, tá? Eu não sei se aumentou, então, até maio, eu trago a informação de que 1,7 milhão de motoristas e entregadores estão atuando, né, no país até maio. Não sei se teve um decréscimo ou um aumento, mas
é bem pertinho as datas, então é um número muito expressivo de pessoas que trabalham, né, sob essas condições. E aí a gente consegue ver que 3 de cada 4 motoristas e entregadores que trabalham com o aplicativo de mobilidade e entrega, eles preferem manter esse modelo atual ao invés do modelo seletista, mesmo tendo acesso aos benefícios seletistas. E aí o que, né, eu acho que todo mundo se pergunta é por quê, né? Eu fiquei, quando eu fui fazer essa pesquisa, quando eu vi a pesquisa, o que mais me intrigava era saber, mas por que, né? Será que eles querem manter essa forma de prestação de serviço? E aí eles respondem, né, para a maioria, né, para a grande maioria deles, a CLT vai ameaçar a autonomia que eles têm e a flexibilidade que eles possuem hoje, que podem recusar viagem e estabelecer seus próprios horários. Isso são palavras deles, né? Estão no próprio levantamento do Datafolha. E aí a gente vê que só 14% desses motoristas e entregadores preferem o vínculo para ter, né, as facilidades e as benesses trabalhistas. E aí, uma coisa que me chama também bastante a atenção é que numa outra pesquisa, efetuada antes ainda dessa pesquisa que eu fiz para essa aula, a gente constatou que só 30% dos trabalhadores hoje, eu não estou falando do trabalho em plataforma, estou falando 30% de todo mundo que presta esse serviço hoje. Então, só 30% dos trabalhadores estão protegidos pelas regras da CLT. Então, será que a gente não consegue conceber, ou talvez, né, pensar de uma outra forma, no sentido de que esse modelo ele já não está mais servindo muito, né, não está sendo muito adequado, já que só 30% dos trabalhadores conseguem estar inseridos nele? Será que não seria um sinal de que ele já não está mais abrangendo, né, as especificidades todas das contratações atuais, ou do mercado, ou da economia? Enfim, o mercado de trabalho, ele depende de diversos fatores. Se as pessoas não estão mais conseguindo se enquadrar, se as empresas não estão conseguindo mais contratar dessa forma, enfim, o mercado de trabalho muda, né? E com ele, o direito do trabalho, ele tem como obrigação se adequar para continuar sendo efetivo, né? A gente não está aqui falando de que eles não tenham a necessidade de uma proteção específica, de uma adequação, né, legislativa para a forma como o trabalho é prestado. Só que as que a gente verifica hoje em dia, elas não estão sendo eficazes para esse tipo de contratação, né? E uma coisa que chama a atenção, que muita gente usa a expressão, mas que tecnicamente, pelo menos a meu ver, eu acho que a gente precisava repensar, é quando a gente fala, né, e utiliza o termo precarização do trabalho. O que acontece? Quando a gente fala em precarização do trabalho, a gente diz de uma legislação existente, e aí a gente verifica o descumprimento dessa normativa e verifica que esses trabalhadores estão sendo precarizados, porque o cumprimento dessa legislação não está existindo, não está vigendo. Mas quando um profissional, né, não tem uma normativa vigente, a gente verifica que ele realmente precisa de uma proteção. Mas acho que, tecnicamente falando, a gente não pode se referir a isso como uma precarização. Por quê? Porque precarização seria, ele tinha as condições de boa prestação do serviço, e aí, com o passar do tempo, foram desrespeitadas as condições e ele tem um trabalho precário. O que a gente verificou foi a importância desses profissionais durante a pandemia, e talvez tenha ficado ainda mais objetivo e claro quais as necessidades de proteção desses profissionais. Por quê? Porque antes a gente talvez não ligasse muito ou não percebesse tanto, mas a partir do momento que eles acabaram, né, tendo os holofotes voltados a eles, uma vez que eles fizeram com que a economia continuasse girando e auxiliando muitas pessoas na entrega de alimentos, de mantimentos, de medicação. Então, assim, a gente acabou verificando
que essa forma de prestação de serviço acabou se tornando o maior empregador, né, do país nesse período. Não só no nosso país, mas essa forma de prestação de serviços, mundialmente falando, tomou grandes relevâncias e ficou realmente em evidência. A gente vai ver agora uma foto que me chamou muita atenção. Na verdade, tiveram vídeos e tiveram diversos comentários acerca, não foi nem só desta foto, mas, enfim, das condições de trabalho que esses profissionais enfrentaram durante o furacão em Nova York, né? Por conta do furacão Ida, assim, chamou muita atenção, porque foi um furacão que trouxe consequências sérias e graves, acho que 49 pessoas foram vítimas mortais dele, né? E aí a gente verificou pessoas fazendo entregas de mercadoria, de comida, durante uma situação caótica, né? Não teve só essa, né? Obviamente não foi só essa situação, teve um outro vídeo, é que eu achei que ia ficar muito pesado para passar o vídeo e tudo mais, mas também teve um vídeo de uma pessoa fazendo uma entrega de um sanduíche com a água quase assim pelo pescoço. E aí são situações que a gente se depara e fala, não é possível, né, que um trabalho não tenha mínimas condições de prestação de serviço, nem num momento tão sério e tão, né, delicado como esse. Então, uma coisa que acabou trazendo um efeito, que surtiu um bom efeito, pelo menos na cidade de Nova York, né, é que depois desses eventos e da proporção que tomou a repercussão do trabalho prestado por meio da plataforma digital desses entregadores, foram aprovadas diversas leis, né, na cidade de Nova York para garantir algumas melhorias nas condições de trabalho desses profissionais, né? Então, tiveram alguns direitos, eles passaram a ter alguns direitos garantidos, eles passaram a ter um estabelecimento de pagamentos mínimos para esses entregadores. Dentro dessas garantias também, dessa nova legislação, teve uma série de prerrogativas que dão uma maior escolha e flexibilidade para esses trabalhadores. Eles vão poder escolher uma distância máxima por viagem e eles podem vetar trajetos que passem por determinados locais, como ponte, túnel, porque lá nos Estados Unidos, essas entregas, elas são feitas geralmente mais de bicicleta ou de carro. As motos não são tão utilizadas. Lá também eles foram concedidos para os trabalhadores que os aplicativos de comida eles não podem mais cobrar dos entregadores os custos financeiros, eles têm que fazer o repasse pelo menos uma vez por semana. Também ficou decidido que é preciso que os aplicativos deixassem claro, antes da corrida, né, ser aceita por eles, as informações de como seria o tempo, quanto tempo de viagem, qual o local de retirada e local de entrega, para que eles pudessem escolher ou não, se eles iriam fazer. Os serviços não podem mais cobrar dos entregadores, a plataforma não pode mais cobrar dos entregadores pelas sacolas térmicas. Os contratos dos aplicativos com os restaurantes passaram a ter que prever, né, contendo cláusulas que estabeleciam que os entregadores daquele estabelecimento, né, pudessem utilizar o banheiro daquele local enquanto eles estivessem fazendo a prestação de serviço para eles. As compensações de trabalho, incluindo gorjeta também, passaram a ter que ser notificadas para esses trabalhadores diariamente. E a legislação ainda estabeleceu que algumas autoridades públicas realizassem um estudo para entender qual seria esse mercado de trabalho e estabelecessem uma remuneração mínima para esses trabalhadores. Então, a gente consegue verificar que realmente, né, o trabalho desses profissionais, não é um trabalho muito prestado de forma muito digna, muitas vezes, né? Eles sofrem por diversos problemas e a gente não pode fechar os olhos para esses problemas, só que a gente não pode falar naquela questão de uma precarização, porque eles não tiveram uma diminuição ou até uma redução de direitos, eles não têm. Nesse caso, a gente precisa, né, regulamentar para que eles passem a ter. Só que, assim,
É muito engraçado que a gente pensa que eles só vão ter uma proteção com relação a essa prestação de serviço se eles estivessem enquadrados, né, numa espécie de uma proteção, né, vinculativa por meio do vínculo seletista, mas é importante que a gente saiba que essa proteção ao meio ambiente de trabalho sadio não importa a natureza da prestação de serviços, né? Então, a gente sabe que essa ausência de legislação faz com que eles não tenham, mas qualquer que seja o tipo de legislação e a proteção desses trabalhadores, eles têm o direito ao meio ambiente de trabalho sadio. O Raimundo Simão de Mello, que é um doutrinador específico né, do meio ambiente de trabalho, específico eu não sei, mas ele é realmente muito renomado quando se fala de meio ambiente de trabalho, ele traz uma informação que eu acho muito importante repassar, porque ele traz a seguinte informação. Esses trabalhadores, eles deveriam ser protegidos durante seu labor, já que o meio ambiente de trabalho não se restringe ao local de trabalho estrito do trabalhador, nem tampouco se limita aos que ostentam carteira de trabalho assinada, estando inserido em um contexto maior de meio ambiente equilibrado para todos. Então, a gente vê, né, segundo o próprio conceito do professor Raimundo Simão de Mello, o conceito de trabalho humano não está atrelado à relação de emprego subjacente, para fins de uma definição de proteção de meio ambiente de trabalho, mas simplesmente à atividade produtiva, né? Todos aqueles que trabalham têm o direito de desenvolver o seu trabalho num local seguro e adequado. Então, pessoal, isso era o que eu queria trazer para vocês hoje, que a gente ficasse um pouco mais ciente do que da necessidade de proteção desses profissionais, que a gente saia um pouco, pelo menos pensando no que a gente vai conseguir ou não de normatividade, na importância desses profissionais hoje em dia. Eu acho que ninguém mais tem dúvidas de que essa forma de trabalho veio para ficar, que a gente realmente precisa se adequar, que o direito do trabalho precisa continuar explorando uma proteção, mas uma proteção mais condigna, né, à necessidade desses profissionais. E na próxima aula, espero vocês, já vou fazer várias vezes o teste antes, para não dar problema e para não deixar ninguém também esperando, mas aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho, eu vou tentar falar um pouquinho de como o TST vem decidindo, quais as decisões, vou tentar trazer para vocês essa polêmica com relação à competência, que é uma polêmica bem atual, por causa dessa decisão, né, do ministro, eu não sei, eu agora não me lembro, eu acho que foi o do ministro Alexandre de Moraes, se eu não estiver falando besteira, mas amanhã eu confirmo. E eu acho que a gente vai conseguir saber também dos processos legislativos. A gente também provavelmente tem uma normativa, eu peguei há pouco uma fala do ministro, eu peguei agora, recente, de domingo recente, uma entrevista do ministro com relação ministro do Trabalho, com relação à normatividade no projeto legislativo. E eu acho que é isso. E se der tempo também, a gente vai tentar falar um pouquinho da negociação coletiva, como seria a negociação coletiva dos direitos desses trabalhadores, tentando juntar um pouquinho com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas é claro que é de uma maneira mais superficial, porque a gente não vai ter tanto tempo para adentrar aí nos meandros, mas eu espero que a gente consiga falar um pouquinho sobre tudo, e acho que de uma certa forma, ainda que não tão profunda, né, não tão aprofundada, mas eu acho que a gente consegue fazer um panorama, né, bem geral de tudo o que aconteceu, e pelo menos a gente vai sair sabendo de todas as atualidades, de tudo que a gente tem, pelo menos de mais recente, com relação a esse trabalho em plataforma digital. Eu agradeço imensamente a paciência, agradeço todo mundo que me ajudou, pessoal que tentou me auxiliar aqui tecnicamente, a Vanessa, que foi quem ligou para o Alexandre do suporte, Alexandre do suporte também que me ajudou. Gente, muito obrigada para os demais também pela paciência de ficarem
né, me vendo aqui tentando poder... muito obrigada. Eu agradeço muito também quem está elogiando a aula, quem está parabenizando, quem está dando boa noite, quem ficou até agora com a gente. Muito obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Alguém levantou a mão, foi o Bruno. Bruno, pode falar. Eu acho que o Bruno tinha levantado a mão, não? Não, só quero agradecer. Muito obrigado pela aula, foi muito bom. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço vocês terem ficado até agora. Numa quarta-feira, já está tarde, deve estar todo mundo cansado. Eu agradeço imensamente o carinho. Mais uma vez, obrigada por terem ficado aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu agradeço os elogios. Muito obrigada mesmo. E amanhã a gente se vê, tá, gente? Eu espero que vocês voltem para a gente, pelo menos, tentar falar da situação atual desses trabalhadores. Muito obrigada. A gente sempre passa uns perrengues com a tecnologia, gente. Desculpa, eu não sou das mais tecnológicas, não. Mas obrigada por vocês terem paciência de terem esperado aqui. Então, amanhã a gente volta a se falar. E eu espero que vocês gostem das polêmicas atuais. E aí a gente, pelo menos, fica sabendo onde a gente está em termos legislativos e jurisprudenciais desse tema, tá bom? Muito obrigada por quem está confirmando a presença. Obrigada pelo carinho. As pessoas que eu conheço também, que estiveram aqui. A Paulinha pela ajuda. Muito obrigada, amiga. A Yara também, que é uma amiga muito querida. Os demais eu não sei, então eu não vou, né, falar com todo mundo, porque eu não sei quem mais esteve aqui. Mas super obrigada, pessoal. Um bom descanso para todo mundo e até amanhã, tá bom? Eu vou ver, pode deixar, eu vou dar a próxima aula para o pessoal que está perguntando do material. Eu vou dar a aula de amanhã, depois eu entro com contato com o pessoal da ESA e disponibilizo para vocês, viu? Podem ficar tranquilos. Muito obrigada, não precisa agradecer, não. Se alguém mais quiser falar alguma coisa. Então, eu vou me despedir, pessoal. Mais uma vez, obrigada. Uma ótima noite para todo mundo, viu? Um beijão. Estou só esperando ver se todo mundo foi.